recomeço. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 32. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Se porventura tiver alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe a sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Penta, os cinco primeiros livros designados a Moisés. Êxodo, capítulo de número 32. Eu sei que você passou um tempo em pé, mas eu quero pedir que você fique em pé. Você que foi achando o texto, vai se colocando de pé. Eu vou fazer a leitura na versão que eu tenho na minha mão e você acompanhe na sua versão. Êxodo 32, a partir do 15, diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não há alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. E logo se aproximou do arraial, e ele viu o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou-se das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Vamos orar. Pai, nessa noite, com certeza, Senhor Deus, o Senhor já falou aos nossos corações, mas nós queremos, Senhor Deus, ouvir mais. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela encontre morada em nossos corações, para que faça, Senhor Deus, a diferença nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quando nós falamos de começo, principalmente no começo da vida com Deus, nós entendemos isso, e isso para a gente não é difícil. Nós vamos encontrar, por exemplo, 2 Coríntios, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. A gente vai ver a Bíblia, o Evangelho, mostrando para a gente o Evangelho de um começo, onde antes da vida com Jesus, nós éramos uma pessoa, e a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida é transformada, é mudada e moldada pelo Evangelho de Jesus. A gente vai ver textos, como a Bíblia diz assim, em Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós percebemos através da Bíblia que a salvação, ela é uma ponte entre Deus e o ser humano. É impossível o ser humano fazer essa ponte até Deus. Então Deus fez essa ponte entre Ele e nós, através da vida de Jesus. Nós vamos ver através do Evangelho, através daquilo que Jesus pregou, como é essa transformação, essa caminhada com Cristo. A gente vai ver que nós somos transformados dia a dia, moldados dia a dia. A salvação, ela é pontual, mas a nossa caminhada, ela é uma caminhada de santificação. A santificação é um processo. Ninguém se torna a imagem de Jesus só de um momento para outro. Existem coisas na nossa vida que aos poucos nós vamos deixando para trás. Aos poucos nós vamos mudando. Eu vejo pessoas que, recém-convertidas, que dizem assim para mim: pastor, é muito difícil. Assim que eu me converti, tudo apareceu, um monte de confusão apareceu. E eu sempre digo: querido, não é que apareceu, estava, mas antes os seus olhos estavam tapados. Agora, com a visão do Espírito, você consegue observar coisas que estavam erradas na sua vida e você não percebia. E agora, com esses olhos espirituais, dados pelo próprio Deus, na caminhada com Deus, nós somos transformados dia a dia, em glória, até sermos aperfeiçoados à imagem e semelhança
de Jesus. Então não pense dessa maneira. Pastor, tudo agora está mais difícil. Tem gente que fala assim, ser crente é difícil. Eu não sei dizer, irmãos, se não ser crente é difícil, porque eu não sei não ser crente. Mas eu posso dizer para você, foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida, entregar minha vida a Jesus e permitir que Ele dirija a minha vida, não eu. Recentemente eu contei uma história, e eu acho que cabe contá-la novamente para você. Morávamos na cidade de Cícero Dantas, e minha esposa, ela trabalhava como concursada na cidade de Araci. Ela passava alguns dias lá e depois retornava. Então eu levava de carro e retornava. E uma das primeiras viagens que eu fiz isso, havia um rapaz comigo, e eu acho que ele ficou um pouco nervoso, porque eu caí no buraco. Daqui a pouco eu caí em outro. E motorista é sempre assim, ele cai no buraco, ele sente dor. Eu não sei se acontece isso com você, né? Mas assim que a gente cai no buraco, eu faço, ai. Aí alguém pergunta, doeu em você ou no carro? Não, doeu em mim, porque vai que quebrou o amortecedor, vai doer no bolso, não é? Então a gente sente a dor quando cai no buraco e coisas desse tipo. E aí ele ficou um pouco assim, preocupado comigo. Ele falou, pastor, deixa eu levar, porque eu conheço a estrada. E eu falei assim, não, tudo bem. Irmãos, teve um determinado momento que ele falou assim, pastor, anda mais um pouco para o meio que tem um buraco do lado direito. Tinha. Ó, depois daquela curva tem um buraco assim. Tinha. E aí eu disse, não, peraí, você conhece a mesma estrada? Eu encostei, dei para ele, não caímos em nenhum buraco mais. E trazendo isso para a nossa vida com Deus, o que significa isso? O nosso Deus é um Deus que Ele é eterno. Os próprios cientistas descobriram que nem o universo é eterno, é infinito. Porque infinitude pertence a Deus, não aquilo que Ele criou. Aquilo que Ele criou tem início e tem fim, mas Ele não. Ele é eterno e infinito. Então o universo não tem essa possibilidade de ser igual a Deus. Mas Deus, Ele se move no tempo que nós chamamos de cronos. Por isso que você vai ver lá no seu celular, cronômetro. Essa palavra vem do grego para falar sobre o tempo em que nós controlamos. Mas existe um nome que é kairos, que é o tempo de Deus, que nós não controlamos. Deus, Ele se move num tempo diferente de nós. Nós conhecemos até onde nós estamos. Mas Deus, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, mas Ele conhece também o nosso futuro. Então a melhor maneira da gente errar menos é permitir que Deus dirija a nossa vida. Quando nós decidimos dirigir as nossas vidas, eu quero dizer uma coisa para você com toda certeza. Nós temos um percentual muito grande da gente errar, da gente se equivocar. Então a melhor maneira que eu faço é deixando as decisões da minha vida com Deus. A gente vê que, a gente entende isso. A gente entende que Deus, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E quando a gente fala com aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, a gente traz à memória isso. A gente traz à memória dizer que, lá em Jeremias 31, 34 diz, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem a cada seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei dos seus pecados. Espera aí, pastor. Deus tem amnésia? Não. Deus vai laçar no mar do esquecimento, Deus esquece? Não. Porque se Deus tivesse amnésia, Deus esquecesse as coisas, Ele não seria perfeito. O que o texto está dizendo para nós é que o pecado, uma vez perdoado, ele não mais faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso passado. Uma vez que os nossos pecados são perdoados, ele não mais faz parte daqui para frente, ele faz parte do nosso passado. E como a própria palavra diz, o nosso pecado ficou para trás, porque está no passado. Hebreus 10, 17 diz, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Querido, o que eu quero dizer para você que ainda não teve um começo com o Senhor, é que Deus, Ele te ama de tal maneira, que um dia Ele decidiu, através de Jesus, se fazer homem como um de nós. Para mim, o maior milagre não foi Ele ter morrido na cruz, foi Ele ter deixado a sua glória no céu. Ele deixou a glória dele no céu
se fez homem como nós, para que vivesse na terra como cada um de nós, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter o privilégio de ter a vida eterna com Cristo Jesus. Como é que você vai começar? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Mas pastor, eu já fiz isso. E está difícil a caminhada porque eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu preciso recomeçar as coisas. Eu quero que você pense a partir desse momento que a sua família só será transformada quando houver um começo ou um recomeço. Mesmo que você tenha que recomeçar de novo. Mesmo que você já começou alguma vez e fala assim, eu comecei de novo, uma nova vida, e você tenha que começar de novo. Pastor, um dia entreguei minha vida a Jesus, hoje eu estou quase um religioso. Porque eu vou de vez em quando na igreja, de vez em quando eu vou nesse negócio chamado célula, que eu acho que deve ser alguma coisa de biologia. Né? De vez em quando alguém me convida para alguma programação, eu vou. Me alimento como se fosse um fast food, vou lá, me alimento. E acho que estou pronto agora para poder encarar o dia a dia, a semana. Mas eu não tenho mais aquele relacionamento com Deus que antes tinha. Eu quero pensar com vocês um pouco a respeito disso nesse texto que a gente leu. Texto de Moisés. Homem que foi preparado durante 80 anos para poder dirigir o povo de Israel. Homem que durante 40 anos estudou nas melhores faculdades no Egito. E depois ele passou mais 40 anos no deserto, também sendo treinado pelo seu sogro chamado Jetro. Depois de tudo isso, Deus fala com ele, Moisés, você vai tirar o povo da escravidão. No início ele fica com medo, diz que é gago, pede para Deus levar seu irmão Arão, e aí começa toda a caminhada. Nesse capítulo de número 32, Moisés sobe a um monte. Moisés passa 40 dias no monte. O povo de Israel começa a ficar preocupado. Moisés morreu. Irmão, passar 40 dias numa montanha, falando face a face com Deus. E aí o pessoal lá embaixo diz, eu acho que ele morreu. Vamos fazer o seguinte, vamos até Arão, que é o sacerdote, e pressionam Arão, para Arão fazer agora uma estátua, um bezerro de ouro. Ele fala, traga aí todos os brincos de ouro, vamos aqui então fazer um bezerro. Eles fazem um bezerro de ouro. Eles voltam agora, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de verdade plenamente da vida deles, porque eles estão agora fazendo um bezerro de ouro, voltando aos princípios da terra do Egito, adorando a outros deuses. E diz o texto que, se você for ler, eu espero que você em casa ou aqui, comece a ler os capítulos 32, 33 e 34, que conta toda essa perspectiva. Moisés, então, ele ouve de Deus assim, Moisés, o negócio lá embaixo está estranho. O pessoal lá preparou um bezerro de ouro e eu vou acabar com eles. Moisés começa a falar com Deus. Moisés intercede com Deus, querendo ensinar para Deus a ser Deus. E eu começo a falar, não, Deus, você não pode fazer isso com o povo. O povo, não, o povo que você tirou lá do Egito, ele é seu povo. E Moisés começa a dizer para Deus o que Deus deve fazer. Então Moisés ouve de Deus assim, tá bom Moisés, desce lá e resolve. Moisés desce. Quando Moisés desce, que ele olha a confusão, Josué interpreta errado. Josué diz, será que o povo estava em guerra? Moisés, indignado, diz, não foi guerra, não é barulho nem de quem ganhou, nem de quem perdeu. Isso é barulho de festa. Diz o texto que eles estavam adorando aquele bezerro de ouro. O que Moisés faz? Quebra as tábuas. Irmão, eu não sei se você já percebeu isso, mas imagina se nós tivéssemos as tábuas até os dias de hoje. Imagine 2 tábuas de pedra, escrita pela própria mão de Deus.
Vamos tirar aqui o cunho espiritual. Vamos falar aqui do cunho arqueológico. Existem aí alguns quadros que são pintados onde fazem filas em museus para que as pessoas possam ver esses quadros. Agora você imagina duas pedras, escritas segundo o texto pelo próprio dedo de Deus, ambos os lados, numa exposição. O que seria essa exposição? Eu acredito que você ia querer fazer aquelas viagens pagando 50 vezes sem juros para poder viajar para ver as pedras, as tábuas que Deus escreveu com seus próprios dedos. Mas Moisés quebra essas tábuas. O que significa isso de maneira espiritual? O que significa pecado? Uma das explicações de pecado é quebra da lei. O que Moisés quebra? A lei. É mais ou menos assim, Moisés diz, olha, eu cansei, eu não aguento mais esse povo, toda hora esse povo murmura, eu não quero mais brincar desse negócio de ser líder, me deixa quieto aqui. E ele, por alguns instantes, praticamente diz para Deus, abandonei o barco, não quero mais. E começa todo o processo na vida de Moisés, na vida do povo e na vida dos sacerdotes e na nossa vida entender o que está acontecendo aqui. Capítulo de número 34 é um recomeço. É o recomeço de Moisés. Capítulo número 34 é a história que conta como foi o processo de recomeçar. Eu não vou perguntar, eu não vou pedir para você se manifestar, mas quem aqui um dia já pensou assim, fazia academia, parou e disse, eu vou recomeçar? Não é? Irmão, não precisa se manifestar para... Quem que falou assim, não, segunda-feira eu recomeço a dieta, porque esse final de semana, né, teve aquela programação na igreja, teve um churrasco aqui, um churrasco ali, eu comi muito. Então, segunda-feira, eu recomeço a dieta. Né? Os recomeços são sempre mais difíceis. E a gente vai ver algumas características do recomeço, para a gente poder entender o que aconteceu com Moisés. Primeiro de tudo, no capítulo de número 34, Deus diz para Moisés assim, lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras que eu escrevi, nelas as palavras que estavam nas primeiras, que tu quebrastes. No processo de começar de novo, nós precisamos restaurar algumas coisas na nossa vida, porque a responsabilidade de recomeçar é nossa. A gente não pode fazer como a síndrome de Adão e Eva, colocando a culpa no outro, a responsabilidade no outro do recomeço. Porque o recomeço não é o outro que faz, o recomeço sou eu que o faço. Para recomeçar, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que a responsabilidade é minha. Porque Deus falou assim, você quer começar de novo? Então vamos fazer o seguinte, tu vai subir novamente agora ao monte, passar novamente 40 dias, novamente jejum de 40 dias, sem comer. Mas antes disso eu preciso que você prepare as tábuas. No capítulo 32 diz que Deus preparou as tábuas, mas no processo de restituição, de reconstrução, de restauração, quem começa o processo sou eu. Então é Moisés que prepara as tábuas. Capítulo 32 diz, prepare as tábuas que você quebrou. Querido, eu não sei o que foi que quebrou na sua vida. Eu não sei se talvez nesse momento a sua família esteja quebrada. Eu não sei se nesse momento esteja quebrada o seu relacionamento com Deus. Mas você precisa começar o processo de restauração. E ele não começa por Deus. Ele não começa pelo meu cônjuge. Ele não começa pelo meu filho. Ele não começa pelo meu patrão. Ele começa por mim. Diga assim comigo. O processo de restauração começa por mim. Querido, o processo de restauração vai começar por você.
O processo de restauração começa na atitude que eu tomo baseado na minha responsabilidade. Se você trabalha numa empresa e você tem uma responsabilidade, e de repente você pega essa responsabilidade e coloca no outro, se esse outro fizer alguma besteira, a responsabilidade é sua. Porque você foi dada a responsabilidade. No processo de recomeço, no processo de restauração, no processo que nós passamos para ser uma nova criatura, tem uma outra questão que são consequências dos meus erros. Tem muita gente que fala assim, não, o Senhor me perdoou, então se o Senhor me perdoou, agora as consequências daquilo que eu fiz de errado vai acabar. Não, querido, eu acho que você não entendeu. As consequências do meu erro fazem parte do pacote da minha vida e até da minha restauração e da minha reconstrução de novo. Tem gente que acha que Deus perdoa consequência de pecado. Deus não perdoa consequência de pecado. Deus perdoa pecados. Aquilo que nós plantamos, eu vou falar de novo. Acho que os irmãos ficaram assim. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso se chama justiça. Mas quando nós colhemos aquilo que não plantamos, se chama misericórdia. O que Deus espera de nós é que nós entendamos o processo de recomeço, o processo de restauração, porque nesse processo nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fizemos. O que aconteceu com Moisés? Moisés teve que arcar com as consequências. Você acha que é fácil fazer um jejum de 40 dias? Quem já fez jejum de 24 horas? Não levanta a mão para... Não é? Outro dia a gente começou um jejum e tinha uma pessoa que estava desesperada. Pastor, eu estou muito ruim. Filho, e aí? Tem quanto tempo que você está no jejum? 4 horas, pastor. A gente começou o jejum de Daniel aqui, outro período, tinha um pessoal que estava... Jejum de Daniel, irmãos, para quem não sabe, é um jejum que não é meu. Na época que a gente começou o jejum de Daniel, que tinha gente achando que era o jejum meu. Não, não é meu, é do Daniel da Bíblia. Né? E lá no jejum de Daniel da Bíblia, ele não comia nada que era de animal. E isso significa que não pode comer carne, churrasco você olha, aquele negócio assim. E tinha gente que estava no processo do jejum de Daniel vendo boi voando, não podia nem os derivados. E aí tinha gente que via vasilha de leite assim correndo na rua. Os nossos mineiros então nem se fala, o que via de queijo voando para tudo quanto é lado, E isso porque era o jejum de Daniel, eu podia comer. Agora você imagina 40 dias novamente no monte. Ele teve que arcar com as consequências de ter quebrado a tábua. Diz o texto que ele se irou. Irmãos, a Bíblia fala assim, ireis, mas não pequeis. Ele irou e quebrou as tábuas. Em momento nenhum Deus falou para ele fazer aquilo. Em nenhum momento do texto você vai falar para ver ele falando assim, olha, quando chegar lá, diante do povo, para que o povo entenda que eu estou chateado, você quebra as tábuas na frente de todo mundo. Em nenhum momento tem isso. Mas Moisés decide fazer algo no momento da ira. Se eu posso te dar, irmãos, nessa noite, algum conselho, um dos conselhos que eu lhe dou é, nunca tome decisão em momentos de emoção, nem de euforia da alegria e nem de ira, porque eu tenho certeza que a maioria das decisões que nós tomamos em momentos de emoções à flor da pele são decisões equivocadas. Moisés, então, ele sofre as consequências dos seus atos. Moisés agora tem que passar novamente pelo processo. Moisés novamente tem que ir para o jejum. Moisés agora ele tem que refazer as tábuas, para que Deus novamente escreva nas tábuas a mesma coisa que ele escreveu
na tábua que ele quebrou. Nesse processo, eu fico pensando, imaginando do recomeço. Deus, ele é misericordioso demais. Existem alguns homens na Bíblia que, talvez, se eu tivesse no lugar de Deus, teria tomado uma outra decisão. Arão fez um bezerro de ouro. Arão estava ali, viu todas as coisas acontecendo. E Arão permitiu que adorasse a outros deuses. Eu chegarei para Arão e falei assim: Arão, você vai ficar em disciplina, mas quando você voltar não vai ser mais aqui dentro não. Você vai trabalhar agora para limpar os animais que foram sacrificados, não é? Se eu fosse Deus, por exemplo, Pedrão negou 3 vezes. Pedrão estava ali desde o início, vendo todas as coisas acontecendo. Jesus fala para ele: joga a rede. Eu passei a madrugada pescando, não peguei nada, mas o Senhor falou, eu vou jogar. Vem lá peixe demais, tanto que ele tem que chamar os sócios dele de embarcação para pegar os peixes, porque tinha muito peixe e ia romper a rede. E aí ele olha para Jesus e fala assim: sai de perto de mim. Ele reconhece Jesus como Deus, mas mesmo assim ele foi lá e negou a Jesus. Eu fico pensando, se eu fosse Deus, Pedrão, tu vai trabalhar aí como auxiliar, sei lá, alguma coisa assim lá com os apóstolos, mas não apóstolo, mas Deus dá um novo recomeço para ele. Deus dá uma nova chance para ele. Porque o nosso Deus não é o Deus da segunda chance. Gente, eu vejo essa frase e eu fico desesperado. Porque Deus não é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova chance. Porque às vezes na sua vida pode ser a terceira, a quarta, a quinta, mas Deus sempre está disposto a te dar uma chance para você retomar, restaurar a sua vida com Ele. Amém, irmãos? O terceiro passo é o processo da restituição. A gente viu aqui que Moisés sobe ao monte, Moisés leva as tábuas, Deus reescreve. A gente vai ver no capítulo 34 o teor do que está sendo escrito. Moisés volta ao povo, diz ao povo o que tem que ser feito, e começa o processo de restauração agora do povo, porque o povo tinha se desviado. O povo estava adorando a imagem no lugar de Deus. O nome disso é idolatria. O povo não estava mais voltando os olhos para aqueles que o libertaram da escravidão no Egito. E agora começa o processo de restauração do povo de Israel. Querido, nesse processo de restituição, eu vou ver a história, por exemplo, de Jesus quando vai na casa, o pessoal chama do anão, né? Ele não é anão. E aí ele fala assim, olha, ele vê na árvore e diz, hoje eu vou para sua casa. E ele sai correndo desesperado, prepara o almoço, está todo mundo almoçando e o povo murmurando porque estava dizendo que Jesus estava recebendo pecadores em sua casa. De repente, de uma hora para outra ele fala, se alguém eu roubei, eu vou devolver. Se eu defraudei, eu vou devolver. E ainda vai devolver 4 vezes mais. Nesse momento, no processo de restituição, a frase de Jesus foi, chegou salvação nesse momento a essa casa. A salvação, ela é uma restituição. A salvação é uma reparação. Porque Deus fez o homem para ter com ele um convívio contínuo. Deus fez o homem no jardim para que eles estivessem, irmãos, o tempo todo juntos. Agora faça um exercício comigo de imaginação. Imagina que você é Adão e a sua esposa é Eva. Não é? A irmã Eva está aí não, deixa para lá. Faz de conta que você é Adão. Está conseguindo? Está pensando? Homens, mulheres, vocês são as Evas. E aí vocês estão no jardim. Imagine agora, 5 horas da tarde, Deus fala assim, Adão, Eva, cheguei para tomar um chazinho. Porque diz o texto que todo dia, na virada do dia, Deus descia ao jardim para conversar, para caminhar com Adão e Eva.
Imagina, gente, que coisa maravilhosa isso. Você sabia que você pode ter isso? Porque quando a gente for para o céu, na eternidade, a gente vai passar a eternidade com Deus. E aí Deus projeta isso para a gente. Por que a gente tem dificuldade com a morte? Porque nós não fomos criados para a morte. A morte veio por causa do pecado. A introdução do pecado no jardim. Aí tem gente que vai falar assim para mim: pastor, de verdade, você acredita nessa história de Adão e Eva? Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. A ciência, toda vez que ela tenta provar alguma coisa contra a Bíblia, ela se dá mal. Eu não vou nem falar ciência, eu vou falar alguns cientistas. Eu disse que recentemente, acho que foi no ano passado que eu falei isso, saiu uma revista muito famosa nos Estados Unidos, científica, que ela comprovou cientificamente que o homem veio do pó da terra. Peraí, tem uns caras aí ganhando dinheiro, como cientista, para dizer que o homem veio do pó da terra. Eu aprendi isso criança na EBD. Na EBD, se você perguntar a qualquer criança ali agora, vai falar assim: como foi que Deus fez Adão? Do barro, pegou a terra, fez o barro e fez Adão. Todos os elementos que nós temos no nosso corpo tem na terra. Por isso que os cientistas provaram que o homem veio da terra. Uma outra, um cientista provou que por trás do Big Bang tem Deus. O que é o Big Bang? Não é uma explosão? Não é? Uma explosão de fogo, não é isso? Explosão de fogo. Fogo não provoca luz? Vocês estão com medo de responder, né? Professores de física, de química, me ajudem aí, professores. Não provoca? Fogo não provoca luz? Pronto, você está lá na roça, lá na fazenda, vocês, vamos fazer um churrasco, você faz lá um fogo, provoca luz, né? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou na Bíblia? Haja luz. Então os cientistas ficam tentando provar um monte de coisa, e eles estão dando para a gente artifícios para a gente ver o que a Bíblia diz. É verdade, mas eu não preciso de comprovação científica para poder acreditar o que tem aqui é verdade. Eu creio, porque essa palavra é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? O que falta então a gente agora segui-la? Não responda. Deus fez a gente para ser eterna. O pecado entrou e por isso veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que você fica triste com a morte. Por isso que quando um ente querido nosso morre, nós ficamos tristes. Mas aqueles que são crentes em Cristo Jesus, a nossa tristeza é uma tristeza momentânea, porque em momentos nós vamos ficar afastados dos nossos. Mas nós temos a plena convicção que nos encontraremos no céu. A nossa restituição, pelo novo começo, é entender que nós estamos voltando para Deus. Pastor, e a restituição com o irmão? Só existe uma maneira de haver uma restituição com o irmão: através do perdão. E nós falamos, perdão não é sentimento, perdão é obediência. Assim como o amor também não é em nenhum momento sentimento. Amor é obediência. O texto bíblico vai dizer assim: perdoai-vos. Pedrão chega para Jesus e fala assim: aprendi, Senhor Jesus, esse negócio de perdão. A gente tem que perdoar 7 vezes, né? Porque a história judaica dizia que você podia perdoar alguém 4 vezes ao dia. Pedro eleva esse número para o número 7, pensando que por ser o número da perfeição, Jesus vai falar para ele assim: servo bom e fiel, você entendeu o negócio? Aí Jesus fala assim: Pedrão, você não entendeu o negócio ainda. Perdão não é uma questão de número, não é quantitativo. Porque Jesus fala assim: perdoai-vos 70 vezes 7. Não te digo 7, mas 70 vezes 7.
que numericamente vai dar 490 vezes. É impossível você perdoar alguém 490 vezes ao dia. Então não significa que Jesus está falando sobre números. Jesus está falando sobre o nosso coração, as nossas intenções, o nosso sentimento transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Diante da cruz, daqueles que o crucificarem, aqueles que falaram tanta coisa, Jesus diz assim: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A restituição, irmãos, talvez seja um dos processos mais doloridos na história do começo ou na história do recomeço, porque você precisa procurar alguém para restituir. Talvez não é uma questão financeira, talvez seja muito mais do que isso, mais profundo, seja emocional, seja relacional. Talvez você precise procurar alguém para que o processo do recomeço seja muito mais profundo e dessa vez de verdade. Se você ainda não conseguiu perdoar, perdoe pelo poder do Espírito, perdoe pelo poder de Deus, porque o perdão é mandamento. Pastor, o que eu faço com o sentimento? Tratamos depois. O processo de recomeço, o processo de restauração, primeiro é arrependimento. Tem gente que diz assim: eu preciso de fé. Não, a Bíblia fala assim: arrependei-vos e crede. Primeiro eu me arrependo, depois é que eu vou passar no processo de crer, da fé que cresce, da fé que restaura, da fé que transforma. Mas o primeiro passo é arrependimento. Eu quero encerrar esse momento, e dizem que é o melhor momento quando o pastor fala assim, né? Para encerrar. Tem os nossos irmãos que estão em pé, então, pastor, termina esse negócio logo. Tem um pessoal que está cochilando, aquele negócio todo. Você que já começou, querido, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Porque quando eu estava estudando isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu fiz uma busca de como foi a minha história. A minha história, ela é recheada de recomeços. E um dos recomeços da minha vida foi aqui nessa igreja. Lembra que quando eu fui para o Rio, primeira vez para poder conhecer o trabalho celular na Igreja Batista Atitude, eu participei do Vida Vitoriosa lá, e eu tenho guardado até hoje algumas lembranças que os irmãos sabem. Está guardadinho lá, direitinho. De vez em quando eu leio, de vez em quando eu ouço algumas coisas que foram nesse período. E eu lembro que quando eu cheguei, minha esposa olhou para mim e falou assim: Dan, você está diferente. Eu disse: fui respirar maresia lá no Rio, peguei uma água salgada lá, então vim diferente. Ela: não, tem alguma coisa estranha nesse negócio aí. Tá bom. Cheguei na porta da igreja, irmãos, as primeiras pessoas que encontraram comigo falaram assim: pastor, você está diferente. Sim, minha esposa me conhece, né? Porque foi um dos momentos em que eu tive um processo de renovo, de começar de novo, de novo. Talvez você esteja cansado hoje. Talvez você precise começar de novo. Em momentos da minha vida eu precisei de muita força, porque a gente precisa de muita força. Porque quando nós estamos doentes, nós não nos curamos a nós mesmos. Nós precisamos de ajuda externa, de um médico, de um remédio. A cura não necessariamente ela vai vir sozinha, com o meu esforço. Eu preciso de uma ajuda externa, e uma das ajudas externas que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só pode trabalhar na nossa vida quando nós permitimos que ele trabalhe em nossa vida. Se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, ele não vai trabalhar. Se você não permitir que o Espírito Santo de Deus
mude e restaure a sua vida, de nada adianta eu passar esse tempo falando com você. Porque o processo de mudança e de transformação depende de eu querer. Tem um texto que você ouve direto. Um texto onde pastores utilizam ele para fazer apelos. Ele fala assim: Jesus está batendo na porta do seu coração. E lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está certo isso? Está certo. Entretanto, esse texto, irmãos, é para uma igreja. Esse texto é para uma igreja. Você vai ver em Apocalipse, no capítulo 3, que Jesus está fora de uma igreja. Ele está perguntando se ele pode entrar. Deus, o Espírito Santo de Deus, só vai mudar em nós aquilo que nós permitimos que ele mude. Se a gente não se abrir para a mudança, ele não vai fazê-lo. Se a gente não permitir que ele faça a mudança em nós, ele não vai fazê-lo. Se eu não entregar a chave do meu carro para ele dirigir, ele não vai dirigir. Primeiro passo é a gente entender que nós precisamos da restauração, do arrependimento, da restauração. E o próximo passo é permitir que ele faça isso. E na consequência disso, Deus vai restaurar aquilo que ele chamou você para fazer. Talvez dentro de você esteja morto algum chamado de Deus. Talvez dentro de você Deus chamou você para fazer alguma coisa e por causa das circunstâncias da vida você abandonou o barco. Talvez por causa do seu afastamento de Deus, você não mais consegue olhar aquilo que Deus chamou você para fazer. Ministérios enterrados, chamados enterrados. Talvez por causa de relacionamentos errados, talvez por causa de compromissos errados. Moisés precisou passar pelo processo de restauração para começar de novo. Lembra que no capítulo 32 ele fala assim: eu não quero mais esse negócio, não quero mais brincar disso. Irmão, eu quero dizer para você que um dia eu pensei em abandonar o ministério, porque eu estava cansado. E teve um determinado momento que Deus falou assim: meu querido, sobe ao monte, pegue as tábuas, eu vou reescrever, e eu preciso que você recomece. Querido, nessa noite, é a noite de você decidir o que realmente você quer para a sua vida. Se você quer estar com o povo adorando a imagem e escultura, ou você quer começar de novo, mesmo que seja de novo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Deus trata a gente de maneira individual. Trata a gente também de forma coletiva. Mas Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Você sabe o que Deus lhe chamou para fazer. Nessa noite você diz assim: pastor, mas eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Querido, essa é a noite de você tomar essa decisão. Porque nós servimos a um Deus que Ele nos ampara até no recomeço. Nós temos dificuldade de recomeçar, temos. O processo do recomeço é difícil, é. Mas eu quero dizer para você que se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ter uma família que vai te amparar, vai te ajudar. E até no processo do recomeço, que a gente também está aprendendo, nós vamos ajudar você. Eu falei para você que Deus não nos fez para a morte, mas o pecado fez isso. O pecado nos separou dele. E para que a gente pudesse estar próximo dele, Ele enviou Jesus. Essa noite é a noite de mudar a sua vida. Talvez você já tentou de um monte de maneiras. Mas eu não quero que você pense que essa é a maneira porque você já procurou um monte de lugar. Não, eu quero que você pense que essa é a única maneira. Porque a Bíblia fala
Segundo Jesus, quem é Jesus? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só pode encontrar a verdade em Cristo. O único caminho é Cristo, e a verdade é Cristo. Não existe outra maneira de chegar ao Pai. Ele é a única porta. Para a gente chegar ao Pai, a gente precisa passar por Jesus. A gente precisa entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele possa transformá-lo. E nessa noite eu quero fazer essa pergunta para você. Eu quero desafiar você a ter uma vida diferente, baseada em Jesus e no Evangelho. Quem nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, falando assim: Senhor Jesus, eu entrego minha vida, faz da minha vida um vaso novo, transforma a minha vida, faz a minha vida nova. Se você nessa noite quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos, para que a gente possa orar por você. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Continue orando, irmãos. Eu vou pedir, vou perguntar mais. Nós temos 3 pessoas aqui que entregaram a sua vida a Jesus. 3 festas. Eu quero perguntar se você também quer entregar a sua vida a Jesus. Além dessas pessoas, mais alguém. Levante uma das suas mãos para a gente orar por você. Eu vou pedir, por favor, vem aqui à frente, para a gente poder orar por vocês. Fica aqui ao meu lado esquerdo. Segundo um texto que eu quase não leio com os irmãos, Lucas 15, no céu